Marcos. Bom dia, Roberto. Consegui. Estou lutando aqui uns 40 minutos para fazer o check-in aqui. Marcos, você está sem som, está mudo. Marcão, bota o microfone aí para a gente escutar. Ele não abriu o microfone, né? Acho que ele está... Ele pediu um minutinho, ele está resolvendo outro. Ele deve estar falando no telefone. Sandro, está por aí, Sandro? O Sandro entrou, ele foi pegar um cafezinho e já está voltando já. Foi lavar a mão. Como é que vamos operar? Qual é o modus operandi da conferência, sabes? O Sandro chegou. Oi, Sandro. Roberto, bom dia. Marcos, bom dia. Tudo bem? Como é que tu vais? Tudo bom, tudo sob controle. Que bom estar contigo de novo, meu amigo. Nós nos encontramos na África, em tudo que é lugar, mas... Faz tempo, né? Mas olha, já faz, quer ver, um ano e pouco que eu voltei. Acho que eu vou tirar o chroma key aqui, porque ele tá cortando a minha imagem. Tá. Tu é mais bonito que esse logo aí. Espera um minutinho só, vou tirar isso. Que não tá ficando... Não, o logo é bom, é que eu não tô conseguindo, vocês não conseguem me ver direito. Muito bem, Musnik, um grande abraço, obrigado por estar com a gente. Ô, Marcos. Sandro, idem. Eu estava aqui, como diz lá no Nordeste, pelejando umas coisinhas digitais. Só para aproveitar, gente, nós acabamos não fazendo o aquecimento, mas já deve ter gente, talvez, nos acompanhando. Mas clima informal, papo entre amigos. Vamos colocar algumas questões. O principal objetivo é transmitir coisas que sejam práticas para outros dirigentes executivos. O perfil da nossa audiência é muito o nível C, e temos tido gente que nos acompanha, né, nesse horário desde o começo, e tem sido muito interessante. Mas a ideia sempre sabe, aquilo que o cara vai pegar um insight e vai poder melhorar o que ele está fazendo. Agora, precisa sempre lembrar que os concorrentes também estão assistindo, né? Não tem problema, nada que eles não saibam. Musnik, só um comentáriozinho cenográfico. Tem uma luz atrás de você, que é da janela, que está muito forte. É a minha janela, eu já fechei. Deixa eu fechar a cortina, peraí. É, porque o teu rosto fica muito escuro. Isso é bom, oculta a minha feiura. Mas a gente melhorou um pouco, melhorou. Ok? Bom, gente, está conosco também o Alexandre Machado, que é sócio-diretor na área de consultoria e que vai nos ajudar a tirar o melhor proveito possível do papo de hoje. Só lembrando, né, que nós temos lá às 9 horas, a gente faz uma enquete, de alguma maneira relacionada ao nosso tema. Ficou bem melhor, viu, Roberto? Bem Obrigado. melhor. Nós fazemos uma enquete relacionada ao nosso tema, damos um tempinho, depois trazemos as respostas, e tem um time na retaguarda, que inclui a Beth, a Maris, a Josi, que prepara uma síntese dos principais tópicos discutidos por nós. E, bem ao final do programa, a gente acaba apresentando essa síntese e passando a vocês, caso queiram fazer algum comentário adicional. Tá bom? Eu faço uma abertura rápida, comentando sobre o programa de hoje e sobre aquele evento que nós vamos fazer em setembro, o Global Retail Show, que, aliás, depois vamos voltar a vocês para conversarmos e convidá-los para estarem conosco.
1 minuto para começar. Vamos lá, gente? Vamos lá. Sai do ar aqui. Sai do ar aqui, por favor. Hã? Está saindo do ar todo. Ok, gente. Bom dia a todos. Obrigado para aqueles que estão nos acompanhando em mais um Mercado e Consumo em Alerta. O programa de hoje tem o privilégio de trazer alguns profissionais, dirigentes, executivos, dentre aqueles que mais são admirados pelo setor de varejo no Brasil. A Renata está com um probleminha de conexão, não conseguiu entrar ainda, mas já estão conosco o Roberto Musnick, que é diretor-presidente e CEO do Atacadão, uma vasta experiência no setor, e nessa apresentação estreando o seu novo visual, agora visual pandemia. E o Sandro Benelli, também uma vasta experiência nos mais diferentes segmentos do varejo, especialmente no varejo alimentar, mas também fora do alimentar. E deverá entrar daqui a pouquinho a Renata Witt, que é CEO do Grupo CRM, que inclui a marca Copenhagen Brasil Cacau. Muito bem, só para começarmos, vocês sabem como é que nós trabalhamos normalmente, 8 horas, quarta-feira, que é horário de varejista, normalmente abrir a loja. E a característica do nosso programa é que é um bate-papo onde os nossos convidados... Renata acabou de entrar, mas é um bate-papo de gente que é líder porque inspira líder também. E, usualmente, nós começamos com uma apresentação individual de cada um deles, feita por eles mesmos. Em seguida, rodamos um papo durante um bom tempo e vocês todos que estão nos acompanhando, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, por favor, interajam conosco, mandem perguntas. Nós temos um time que estará recebendo essas perguntas e encaixando na nossa programação. Lembrando também que, por volta das 9 horas, nós fazemos uma enquete com um tema que tenha a ver com aquilo que nós estamos discutindo hoje. E, ao final, uma característica especial do nosso programa é que nós trazemos os principais insights gerados nas nossas discussões pela contribuição dos nossos debatedores. Antes de continuar, gostaria só de registrar que, como vocês sabem, nós estaremos fazendo, em setembro, o Global Retail Show, numa versão realmente expandida, pós-pandemia,
e ele vai rodar em paralelo em 14 países, com co-curadoria de participantes da nossa Aliança de Negócios em 14 países, deverá ser seguido em 30 países, pelos cálculos atuais. Imaginamos que teremos perto de 10 mil pessoas no mundo acompanhando o programa, e já tem confirmados nomes realmente relevantes, envolvendo Ruf Giuliani, que é o principal assessor do presidente Trump nesse momento, Abílio Diniz, aqui do Brasil, Diamandis, da Singularity, uma programação que, ao longo do tempo, eu vou estar comentando com vocês, mas que aqueles que queiram conhecer um pouco mais, já me procure no www.globalretailshow.com, de 13 a 19 de setembro, e nós vamos, né, romper um pouco a inércia que essa pandemia gerou no mundo. Mas eu queria, então, começar rapidamente, não sem antes agradecer ACI, nosso parceiro nesta atividade, a quem agradecemos por estar conosco e contribuir para compartilhamento de informações de líderes com a experiência, o conhecimento e também o carisma, como a Renata Musnick e Sandro Benelli. Renata, vamos começar com você. Se você pudesse rapidamente falar um pouco sobre você, sobre as empresas que você dirige e o momento atual de vocês, nesta breve introdução, e depois passamos para os demais. Renata, seu som. Pronto? Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Vamos lá. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, me apresentando rapidamente, eu estou à frente do Grupo CRM desde 1998, já são mais aí de 22 anos, à frente de Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau, a JV da Lindt aqui no Brasil. Nós somos responsáveis por todas as operações de retail da Lindt no Brasil. E em 2019, a quarta marca do Grupo CRM, a Cop Coffee, que chega aí com uma proposta bastante interessante de desbravar também o mercado de cafeterias, não apenas de chocolateria. Bom, nesses 22 anos, a gente teve todo um trabalho de criar, realmente sair de uma marca Copenhagen, né, que é uma marca centenária, que tem um legado incrível, uma marca que nos proporciona muita atração, né, tudo que você coloca em Copenhagen é uma marca que realmente traciona muito bem, para formar esse grupo empresarial hoje composto por 4 grandes marcas aí de chocolate aqui no Brasil. Hoje o Grupo CRM ele tem 850 operações de lojas, entre lojas próprias e franquias, em todo o território brasileiro. É um grupo que fatura 1,7 bilhões de reais aqui no Brasil, e a gente vem realmente fazendo um trabalho bastante importante aí nesse momento, nesses 100 dias, né? Já estamos indo aí uma quarentena de 100 dias, porque foi bastante desafiador. A gente teve no meio disso tudo a Páscoa, que é o grande momento do ano para nós, né? Representa 30% do faturamento anual da nossa companhia, e a gente teve que, literalmente, nesse pivô rígido que estamos, né? Enfim, conseguir aí reformular toda a nossa campanha e redirecionar os nossos esforços para fazer essa Páscoa acontecer através de meios digitais, né? Nós tivemos um excelente resultado, tivemos um giro superior a 95%, né? Um sell-through muito, muito alto aí de Páscoa. Temos outros aí, operadores de varejo, sabem o quão desafiador né? Às vezes até em cenários menos ácidos como esse que a gente vem enfrentando, conseguir sell-through acima de 90% em sazonais é bastante desafiador, mas isso
isso mostra bastante, principalmente a consistência de marca, né, que nós temos, então todo um trabalho bastante consistente aí que a gente vem fazendo de arquitetura e de posicionamento das nossas marcas, principalmente Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau, que estão já há mais tempo no varejo. O Brasil Cacau é a grande, na verdade, inflexão estratégica do Grupo CRM, né? Foi a estratégia mais assertiva que nós tivemos, uma marca que completa 10 anos, né? Uma década de Chocolates Brasil Cacau, e que nos propiciou dobrar a capilaridade do Grupo CRM, né? Então, hoje nós temos das 850 lojas, 400 lojas Copenhagen e 400 lojas da Chocolates Brasil Cacau. Com isso, a gente consegue estar em 20% dos lares brasileiros, considerando aí toda essa arquitetura. Então, esse é um pouquinho do nosso panorama. Obrigado, Renata. Obrigado. Realmente é impressionante o trabalho que vocês têm feito e com essa diversificação de públicos que vocês estão atingindo nas várias marcas. Muito bem. Sandro Benelli, eu só quando eu estava anotando aqui as nossas preparações para as discussões, Sandro, eu me dei conta da diversidade da tua experiência e a amplitude dela. Fala rapidamente um pouquinho sobre você e a tua atual função no Verã. Bom, Marcos, bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite. Prazer em conhecer a Renata, rever o Roberto, Alexandre, bom dia. Bom, vamos lá. Eu estou no varejo desde dezembro de 87. Fiquei uma grande parte desse primeiro período entre Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. Foram 14 anos e meio no Pão de Açúcar, 12 anos e meio no Carrefour, morando em vários lugares do Brasil, como antigamente a gente fazia, fazendo carreira da base até chegar a diretor. Depois, no Grupo Pão de Açúcar, eu tive uma experiência vasta por várias áreas. Eu fui regional São Paulo dos hipermercados, cuidei de todos os hiper no interior, diretor de controladoria comercial. Tive uma experiência interessante, passei quase 2 anos na França trabalhando no Casino. E foi bacana porque eu pude ter a oportunidade de operar uma loja lá. São poucas pessoas, que o Musnik também foi expatriado, mas assim, operar uma loja é diferente. Para mim foi uma experiência interessante, porque eu já cuidava de quase 70 lojas no Rio de Janeiro, quando eu me mandaram cuidar de uma, mas foi uma experiência maravilhosa. Voltando para o Brasil, meu último posto no GPA foi uma área que também gostei muito, foi sourcing internacional, fazer o sourcing para todo o grupo no Brasil. Depois comecei a fazer para o êxito na Colômbia, para a operação do Casino na Argentina, fiquei cuidando de um dos polos de sourcing do Casino no mundo. Quando eu saí do GPA, minha carreira mudou um pouco. Aí eu comecei a trabalhar em empresas médias, eu fui CEO da Multicoisas, que é uma rede de franquias, fui CEO da Corello, que é uma rede de calçados e acessórios femininos, para quem não é de São Paulo talvez não conheça. Tive uma passagem também bastante interessante em fazendo reestruturação de empresas, que é uma experiência que normalmente o executivo não tem. Aí ajudei a reestruturar máquina de vendas, líder do Rio de Janeiro, fiz um projeto de reestruturação para Saraiva, BR Pharma. Fui também conselheiro do supermercado Lopes, conselheiro consultivo do supermercado não, da Bombril. Depois eu fui convidado para tocar uma rede de supermercado, implementar uma rede de supermercado para um grupo belga de origem libanesa que chama Webcor, e eu fiquei em Angola. Foi a última vez que a gente se encontrou, né, Roberto? Se encontrou em Angola lá. E depois eu voltei ao Brasil ano passado e fui convidado para cuidar de uma rede de supermercados no Alto Tietê que chama Verã, e lá estou. Verã é uma rede de supermercados regional, que a gente é líder na região do Alto Tietê, e estamos aí. Muito bom. Grato. Corri, hein? Não, foi ótimo. Resumiu uma vida em 2 minutos. Foi ótimo. Musnik, fala um pouquinho de você, da tua experiência e do momento particularmente interessante do Atacadão. Bom dia a todos. Prazer estar aí com vocês. Rever o meu amigo Sandro. Renato, eu acho que a gente não se cruzou, Alexandre também já. Então é um prazer enorme estar com vocês. Tu disseste que abrimos às 8 horas em ponto, porque nós somos varejistas e abrimos as lojas. Eu não sou varejista, eu sou atacadista e abro às 7. Então, vocês estão 1 hora atrasado para mim. Mas não tem problema nenhum. Por que nós abrimos às 7? Que mais da metade da nossa venda é feita por comerciante, né? Uma estratégia de B2B, tanto nas lojas quanto no atacado. Nós temos hoje 192 lojas nesse padrão,
mais quase 30 endereços de atacado. Nós cobrimos 5.000 municípios dos 5.700 municípios brasileiros. Temos hoje 56.000 praticamente empregados. Nosso budget prevê um faturamento esse ano na ordem de 48 e pouco bilhões de reais. E fazemos parte, com muito orgulho, de uma empresa chamada Grupo Carrefour Brasil, onde nós temos uma presença omnichannel com Carrefour no varejo e todas as atividades do Carrefour, como hipermercados, supermercados, conveniência, e-commerce. O banco, por outro lado, somos proprietários de um banco, o Banco Carrefour, hoje Banco Múltiplo, e depois o braço Atacadão, separado também, porque os nossos negócios são bastante diferentes. Então, a nossa visão no Atacadão ela é um pouco de cultura diferenciada, porque o nosso mercado é mais focado, tem como target, como alvo o atacado, como propriamente dito. E eu, de formação, a minha vida inteira, dizem que o diabo é sábio porque é velho, não é porque é diabo. Eu já sou mais velho do que esses jovens que estão por aí, talvez não tu, Marcos, né? Porque essa barba... Não, definitivamente não. Entrega, né? Se entrega, mas, de qualquer jeito, ganhamos essa experiência. Eu entrei no Atacadão também, como a Renata, no final dos anos 90, para preparar para vender, e nós preparamos a empresa e vendemos a empresa. Tive a honra de fazer parte do processo de venda da empresa do Carrefour e continuar com o nosso processo, da onde, desde 2007, quando o Carrefour comprou com 30 lojas, praticamente, hoje vamos terminar o ano com 30 lojas que adquirimos do Macro, se Deus quiser, se o CAD nos autorizar, com praticamente 240, 238 endereços. Isso perdão, 268 endereços. Isso é extremamente interessante para nós, pelo crescimento e pela proposta de valor que nós do Atacadão damos, e isso é muito facilmente provado dentro de crises, né? Como nós temos uma empresa de uma cultura extremamente forte, quando existe uma crise, de certo modo, nós saímos beneficiados. Por quê? Porque com a cultura forte, numa crise de uma empresa que não tem cultura, é cada um para o seu lado para tentar salvar o couro, né? Salvar a pele. Quando tem uma empresa de cultura, de família, do jeito que a gente quando tem uma crise, todo mundo se aglutina em um só grupo, com um só objetivo, com um só propósito, uma vez que o nosso propósito é bastante claro, de dar chance às pessoas, de uma maneira geral, de se alimentar a preços justos. Então, essa proposta de valor que nós carregamos faz da nossa missão um entendimento muito claro. É mais ou menos isso, não sei. Perfeito, Musnik. Muito bom, agradeço. Eu preciso destacar que também está conosco hoje Alexandre Machado, que é sócio-diretor da área de consultoria da Gouveia. O Alê, como é habitualmente conhecido, o Alê vai estar nos ajudando a tirar o melhor proveito possível do privilégio de termos esses três convidados conosco agora. Eu queria começar com a Renata. Renata, você estava destacando na tua abertura, né, o fato da Páscoa representar habitualmente 30% das vendas anuais numa empresa como a de vocês, e que a pandemia abateu-se, né, sobre nós às vésperas da Páscoa. E você falava rapidamente que o quanto vocês tiveram que se reinventar para poder dar conta do recado e conseguiu ainda indicadores de desempenho muito bons. O que esse período, digamos assim, quase traumático, né, pela forma como aconteceu, e o que vocês fizeram para poder se reposicionar, acabou ensinando para vocês, Renata, que passa a ser algo que você vai levar para frente na forma de gerir um negócio em ambiente de crise? Perfeito.
até ressaltando, acho bastante interessante complementar ao que o Roberto trouxe, né? O Grupo CRM também tem uma cultura muito forte, muito enraizada. E eu acho que nesse momento realmente foi a grande bússola que guiou aí todo esse plano tático, né? Que fez com que a gente obtivesse aí um bom resultado. Então, num primeiro momento, a minha decisão foi por reagir rapidamente. Então, a gente conseguiu se estruturar de forma realmente muito célere. Logo no dia 15 de março, eu estava rodando, inclusive, as regionais, fazendo os warm-ups de Páscoa, quando esse meteoro todo caiu, e a gente brigou muito pouco com o espelho, sabe? A gente não usou muito esse espaço para vitimização, enfim, entender o porquê isso tudo, né, estava acontecendo. Então, a gente se estruturou muito rápido, a gente tem uma governança muito forte dentro da companhia, então o comitê de crise já começou a atuar ali logo nos primeiros dias da segunda quinzena de março, e também a comunicação que foi feita, né, os canais ágeis de comunicação com todos os nossos stakeholders, principalmente nesse momento colaboradores e franqueados. Então, naquele momento, a gente se antecipou, foi uma estratégia bastante diferente de outros grupos franqueadores, né? A gente está em contato aí com quase todos eles, enfim. Tem sido aí também o meu papel, né? Buscar apoiar, de verdade, eu acho que essa crise trouxe um legado incrível do quanto as marcas, os executivos, os colaboradores estão trabalhando de forma cooperativa, né? Eu nunca vi, de verdade, nesses 20 anos de varejo, o empresariado trabalhando de forma realmente tão junto, né? A gente está unindo marcas, unindo forças, então, naquele momento, a gente se pronunciou muito rápido. O meu primeiro pronunciamento para a rede aconteceu no dia 20 de março, onde a gente reuniu mais de 1.000 stakeholders, já com um plano de anticrise, né, de estruturar como seria a vida do franqueado até setembro, ou seja, a gente não tinha visibilidade nenhuma, né, sobre como ficaria. Acho que essa crise também trouxe, né, esse aprendizado de como fazer a gestão das nossas marcas sem nenhuma previsibilidade, né, uma crise aguda, uma crise de grandes extensões, uma crise sem precedentes, uma crise que mexe com algo bastante delicado, que é a saúde das pessoas, né? Então, acho que a nossa grande bússola foi a nossa cultura. Ela é muito enraizada em cima de como a gente promove conexões que tornam o comum extraordinário, né? As nossas marcas têm esse propósito muito forte. Quando você consome um chocolate de Copenhague, um chocolate do Brasil Cacau, aquela indulgência que o chocolate te traz é um momento que você realmente transcende ali para um momento extraordinário. A gente marca a vida das pessoas. E a Páscoa é um momento, né, muito familiar, é um momento que é curtido pela família. Então, aquele propósito de fazer a Páscoa acontecer foi o que, de fato, moveu aqui os nossos franqueados, né? E a gente foi muito assertivo de estruturar o que a gente poderia fazer para eles focarem na venda. Então, a gente, lá no dia 20, já anunciou como que seria toda a parte de postergação de royalties, como que a gente ia conseguir ajustar o fluxo de caixa dele, como que ele ia trabalhar os canais digitais, como que a gente ia fazer toda a parte de capacitação da equipe de vendas para essa mudança de mindset, de trabalhar o digital. Então, realmente foi bastante assertivo, e também, acho que bastante importante, aí, um legado que a gente leva com muito carinho aí para as próximas, né, que vem, que é assim: quando se tem um limite, a gente não pode entender aquele limite como um limitante, né? A gente via ali que, se existia um limite, aquilo só atiçava a nossa ambição e a nossa curiosidade de ir além, de fazer diferente. Então, o que eu levo realmente é, primeiro, a transparência, muito importante, né? O líder tem que estar à frente da organização, contando, ditando, dando ritmo, trazendo transparência, envolvendo os stakeholders, e muito importante também, né, nesse momento, a cultura está muito aflorada dentro da organização. Perfeito, Renata. Sandro, você está numa área onde, né, desde o primeiro momento, pela essencialidade, as lojas estiveram abertas, mas com o desafio de se adaptar à nova realidade, introduzir novos procedimentos, novos protocolos. E uma rede de médio porte, quando tem um cenário onde os grandes, às vezes, podem ser mais ágeis, mas com maior poder de fogo. Como uma rede de médio porte reage, se posiciona e busca diferenciação
numa situação como essa? Olha, Marcos, eu acho que você pegar um pouco do gancho que a Renata falou, você pode ser mais ou menos ágil, independente do seu tamanho. É uma questão, eu acho, de postura da liderança. A primeira coisa que a gente fez, e aí eu não estou querendo dizer que só a nossa rede fez, porque eu vi muita rede média dando show de exemplo, foi rapidamente passar uma ordem para os gerentes dizendo assim, olha, a gente não sabe bem o que isso vai ser, a gente não sabe muito como lidar com isso, todos vocês ajam de acordo com o melhor juízo de vocês e, na dúvida, vocês falem comigo. Eu tenho meia hora para responder para vocês qualquer dúvida. Eu combinei com o nosso conselho de administração que o conselho tinha meia hora também para me responder qualquer dúvida que eu achasse que tivesse acima da minha alçada de decisão. Então, essa história de empoderar deu para a ponta muita segurança. Porque aconteceram algumas coisas que não passam nos olhos dos clientes, mas que para a gente é muito fácil de entender e complica muito a vida no momento que você já está complicado com a pandemia. Por exemplo, de março para cá, Marcos, a gente já sofreu quase que 90 visitas entre vigilância sanitária e Procon. Uma rede do tamanho da minha, cara, é quase 6 visitas para cada loja. Assim, é impossível viver com isso, e é um pouco de falta de sensibilidade. Outra coisa que, independente da visita, como a gente está em vários municípios, e cada município tem a liberalidade de decidir, eu fiquei exposto a alguns municípios queriam que fechasse domingo, uns queriam que abrisse domingo mais cedo, uns queriam que a loja fechasse mais cedo, uns queriam que abrisse das 7 às 8 para idoso. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é o custo. Ele é muito grande para todos nós. O lucro líquido no varejo alimentar não é segredo, é 2%, quando nada dá errado. E teve mês que eu cheguei a gastar 0,4%, ou seja, 20% do meu lucro líquido com a pandemia, comprando luva, álcool gel, colocando anteparo, colocando totem de higienização, etc, etc. Mas eu acho que tem que ir além, sabe, Marcos? E a gente foi além, como eu sei que outros pequenos varejistas foram muito além. A gente está aproveitando para ser solidário, então, assim, a gente desenvolveu tem um projeto que eu copiei da França, não sei porque não fizeram, mas a gente desenvolveu o tal do primeiro carrinho de higienização, o primeiro higienizador de carrinho do Brasil, depois a gente já chegou da América Latina, e a gente deu o projeto para todos os varejistas de graça. A gente está fazendo entrega de marmita solidária, dando máscara para todo mundo, não só nas nossas lojas, como na população. A gente está fazendo live com artistas regionais para incentivar. A gente montou um site para todos os microempreendedores das nossas regiões, ou seja, a gente está tentando ir além, porque nesse momento, embora vender é importante, porque a gente vive disso, e a situação não está fácil não, acho que provavelmente o Roberto vai falar, muitos dos clientes fugiram das lojas tradicionais e foram para atacarejo, assim, o bolo é pequeno, está diminuindo, e o que a gente vê é que está tendo essa migração, mas não importa, esse é o momento da gente estar junto da comunidade, e a gente acredita que esse é o nosso papel social. Talvez o grande ponto aí, só para fechar, é muita velocidade e o conselho ter confiança no executivo, o executivo ter confiança nos seus gerentes e dar poder para o pessoal decidir, porque eu não consigo tomar uma decisão sozinho, a pessoa da vigilância sanitária está lá, fecha a loja, não fecha a loja, é o gerente que tem que decidir. Então, a agilidade, eu acho que ela não depende de tamanho, depende um pouco mais de postura pessoal. Perfeito. Eu acho que aquele ponto que a Renata comentou, né, o quanto a crise nos aproxima para buscar soluções e nos aproxima no plano horizontal e no plano vertical, dentro das organizações mesmo, como você está comentando. Agora, Musnik, no seu caso, você destacou na tua apresentação inicial o fato de que o Atacadão ele sempre foi algo assim muito particular, com essa cultura muito forte, os seus valores, a sua agilidade, a sua maneira de trabalhar. E temia-se que, quando isto fosse para dentro de uma corporação global como o Carrefour, parte disso se perdesse. E a sua liderança negociou isto para que fosse preservado. Você consideraria que um dos principais diferenciais do Atacadão é exatamente isto? Preservar esta cultura, este modelo de negócio dentro de uma corporação maior como o Grupo Carrefour, global, e a combinação desses dois elementos conseguir criar um conceito tão vencedor quanto é o Atacadão hoje?
Bom, muito obrigado tomo como elogios. Nós vamos voltar um pouco ao passado. Quando nós vendemos o Atacadão para o Carrefour vinha de algumas compras um pouco mal feitas, né? Quem é do setor sabe que Dallas, Continente, foram algumas aquisições que o Carrefour não soube levar, um pouco pela, vamos falar assim, naquela época, a soberba de ser o rei do varejo. O Carrefour inventou o varejo, propriamente nos conceitos, então não teve essa humildade suficiente para saber aprender com as cadeias que operavam, né? Hoje eu vejo o Sandro tocando uma cadeia regional, empoderada sim, porque os nossos clientes... Sandro, se nós não vendemos para ti, por favor, faça teu pessoal comprar do Atacadão, porque nós temos boas condições. E eu vi 50% dos nossos clientes regionais sendo diferenciados no atendimento dos seus clientes. Eu tive condições de conversar com redes e de melhorar até o desempenho. Mas, voltando à tua pergunta, realmente isto foi e é o diferencial, e esta é a razão pela qual, em 2007, nós decidimos tocar o Atacadão separado do varejo propriamente dito, o Carrefour, uma marca extremamente forte, por ser negócios diferentes, culturas diferentes, modelos de fazer a coisa, o know-how completamente diferente. E esse projeto eu consegui vender para o Carrefour no momento da compra. O Carrefour botou naquela ocasião 1,1 bilhões de dólares, então era um dinheiro importante, foi um dinheiro importante, e tinha receio que a coisa destruísse valor. Nós conseguimos, o plano era, em 3 anos, dobrar de tamanho, nós, em 3 anos, conseguimos triplicar de tamanho e mostrar que realmente esse era um diferencial competitivo. É evidente que nas corporações sempre o resultado tem que ser o esperado, o que garante a manutenção de uma gestão, de um modelo diferente, de uma empresa diferenciada no seu modelo de gestão, são os resultados, né? O que carrega e o que garante isso. O que a gente viu é que o Carrefour é uma empresa de processos, uma empresa extremamente importante e trabalha extremamente bem nos processos, e o Atacadão também é uma empresa de processos, mas mais de pessoas, né? Nós temos uma característica muito forte, nós baseamos os nossos processos nas pessoas, entendendo que as pessoas podem fazer de vários caminhos. Nós temos pessoas muito longevas, todos os nossos colaboradores vieram de baixo, nós temos gente de 40, 45 anos dentro da empresa, identificamos quando elas passam pela cor do crachá, isso é um diferencial extremamente importante, né? E eu tenho comigo 7 diretores. Dos 7 diretores, o mais velho tem 44 anos de casa, então, e o mais novo tem 12, e eu acho que é um guri. Então, é completamente diferente. Isso também é uma questão que eu entendo que qualquer gestor, qualquer líder, tem como liderar no máximo 10 pessoas. Então, 10 pessoas, liderança verdadeira é levantar de manhã e olhar para o olhinho do cara e dizer, eu sei como é que tu está hoje. Então, vamos tomar essas decisões no eu sei como tu está hoje. E adiantando um pouco o que o Sandro e a Renata comentaram, durante a pandemia, nós realmente sabíamos que isso ia acontecer. Temos uma vantagem no Grupo Carrefour, né? Tem operações na Espanha, na Itália, na França. Então, já sabíamos o que ia acontecer, já nos preparamos um pouco antes com essas medidas de máscara, de viseira, de telas, etc. E a nossa preocupação primeira foi proteger as nossas pessoas e depois os nossos colaboradores, os nossos clientes e os nossos fornecedores. Funcionamos um pouco como a máscara de oxigênio do avião, né? Quando cai a máscara, ele diz assim, bota primeiro em ti, depois na criança que está do teu lado. Então, vamos botar primeiro em nós, uma vez que a gente suporta essa confiança e traduz essa confiança, ela permeia para o nosso cliente, né? Nós temos uma empresa que não gasta muito em marketing, não gasta quase nada em marketing, é mais boca a boca. E eu acredito piamente nesse projeto, que o que permeia para o cliente é a felicidade dos colaboradores. E aí, isso aí é um círculo virtuoso que vai cada vez mais para frente, que gera uma cultura, né?
Mas foi isso que aconteceu na pandemia, né? Nós nos preparamos baseado na cultura. Obrigado, Musnik. Acho que um excelente depoimento. Ale, está na hora de entrar em jogo, vai. Tua pergunta para quem que vai? Na verdade, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para os três. A gente pode até seguir a ordem com Renato, Sandro e Musnik. Eu acho que tem um ponto importante que a gente vivenciou nesses 100 últimos dias, que a gente acabou fazendo tudo aquilo que estava, de alguma forma, engavetado, trazer um senso de urgência muito maior e fazendo mais com menos, né? E eu pesquisei, obviamente, e comprei de alguns de vocês, queria entender um pouquinho como foram essas iniciativas digitais, né? Que vocês todos começaram a se lançar com os canais digitais, contar um pouquinho como é que foi essa experiência. Obviamente, isso não começou só na pandemia, isso vinha sendo trabalhado, mas queria que vocês dividissem conosco aqui um pouquinho dessa experiência e dos resultados que vocês estão obtendo com essas iniciativas. Começamos com a Renata. Isso, Renata, está no mudo. Bom, Alexandre, no caso do Grupo CRM, foi bastante desafiador, porque você imagina que toda a nossa distribuição, nossa grande fortaleza, é justamente ter 850 pontos físicos, né, onde a gente vende mais do que o funcional do chocolate, né? Ninguém vai lá se abastecer de chocolate, né? Todo mundo vai lá para viver uma experiência que é realmente o ponto focal das nossas marcas, né? As conexões, muito alicerçado no nosso propósito. Então, foi bastante desafiador, porque a gente tinha uma contagem regressiva ali, que era a Páscoa, né? Fazer acontecer, mas, ao mesmo tempo, a cultura de agilidade do Grupo CRM também é muito latente, né? A gente é uma empresa muito inovadora. Só para vocês trazer um pouco mais um panorama numérico, hoje 15% do faturamento anual da nossa companhia, ou seja, pelo menos aí 200 milhões de reais, obrigatoriamente tem que vir de inovação, né? A gente tem isso atrelado dentro do plano de bônus do nosso top management. Então, a gente tem esse DNA, né? A gente entende de verdade que inovação é mindset, né? Não é sobre fazer ou sobre criar, mas é muito mais sobre ser. Então, de certa forma, isso nos favoreceu, né? Ter que buscar novos canais, ir por meios disruptivos, não manter o óbvio no centro da estratégia, sempre foi uma característica muito forte, muito também em função de Copenhagen ser uma marca precursora, né? Então, como Copenhagen é uma marca precursora, centenária, a gente entende a responsabilidade de trazer as novidades, né, primeiro. Então, o que nós fizemos foi, num primeiro momento, a gente tinha um e-commerce muito incipiente, representava praticamente uma grande loja, né? Ele era o faturamento de uma loja boa, de Copenhagen. Nós não tínhamos e-commerce de Chocolates Brasil Cacau e nem de Lindt. Então, o que nós fizemos foi, nesse primeiro momento, conseguir ampliar toda a parte da malha logística, ou seja, a gente saiu de um e-commerce que atendia principalmente as capitais para 3 mil CEPs, então a gente conseguiu rapidamente aí, ampliar. É bastante desafiador, né? Acho que é uma característica muito dos meus negócios, porque o chocolate ele requer todo um cuidado no transporte, então ele precisa ir com uma logística refrigerada, ele precisa ter todo o condicionamento adequado. Então, você imagina que um ovo de Páscoa ele tem que ser transportado para Manaus, dentro de uma caixa de isopor, com gelox, com todo o cuidado necessário, né? Um presente em forma de chocolate, né? Não é só o chocolate. Então, foi um primeiro momento ampliar a penetração e também, que foi, acho que, as plataformas mais vencedoras que nós tivemos, que foi ativar os marketplaces. Então, a gente conseguiu, em tempo recorde, cadastrar todas as nossas lojas nas principais plataformas, então, Rappi, iFood, Uber Eats, James, Magalu, enfim, a gente conseguiu entrar em bastante marketplace e, com isso, também envolver o franqueado, porque o last mile, quem fazia era o franqueado, e esse é o nosso principal diferencial. Já levo o chocolate dentro de todas essas condições, né, de temperatura, etc., para Manaus. Não faz sentido eu pegar o meu produto aqui de São Paulo e mandar de novo para a casa do consumidor em Manaus. É melhor que o franqueado de lá faça essa operação. Então, a gente ativou muito os canais de delivery, muitos canais de marketplace e também fizemos parcerias bastante disruptivas com grandes clubes como Privalia, West Wing, enfim, para conseguir fazer aí toda a operacionalização da campanha. E eu acho que é bem interessante aqui, acho que tem bastante empreendedor nos ouvindo, né?
o quanto esse cuidado com as pessoas, né, como o Roberto bem colocou, ele é mobilizador, né, quando ele é genuíno, né, quando ele, de fato, não é só uma situação durante a pandemia. Então, no meu primeiro pronunciamento para a rede, eu falei, gente, vamos lá, uma coisa que a gente tem que ter claro e usar como norte, a crise vai passar. Né? É claro que ela vai deixar sequelas, é claro que a gente ainda não sabe prever a extensão e quando ela vai passar, mas ela vai passar. Só que as relações vão continuar. Então, vamos cuidar das relações, porque a crise passa e as relações ficam. A nossa relação com a rede, com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. Então, foi um momento, na verdade, bastante importante, né, de proximidade com a nossa rede, inclusive de mobilizá-los a aceitar todos esses canais. E o e-commerce, ele trabalhou numa logística reversa muito importante, porque quando a gente conseguiu ampliar os canais, quando a gente conseguiu ampliar o número de CEPs atendidos, a gente começou a puxar volume dos franqueados para vender no nosso e-commerce. Então, eles se sentiram muito apoiados existem novas frentes digitais que estão sendo aceleradas com o intuito de nos ajudar no giro da nossa campanha. E eu acho que esse resultado aí de mais de 95% de giro, sem dúvida nenhuma, foi um conjunto aí de ações que nós fizemos para conseguir chegar nesse resultado. Obrigado, Renata. Sandro, a pergunta do Alê. Bom, Ale, eu acho que foi importante duas coisas, né? Para a gente ver o quanto a gente estava despreparado e provavelmente uma grande maioria dos outros varejistas estava despreparado para uma situação completamente anormal e faz com que a gente, ao invés de cruzar os braços, vá atrás das respostas para essa situação. Então, aquela primeira semana que explodiu, a gente chegou a ter quase 400% de crescimento. Você não consegue lidar com 400% de crescimento. É impossível gerenciar um negócio desse, porque isso é um flick, né? Um pico na curva. E se mantivesse 400% era uma maravilha, você ia se adequar, mas ele não se mantém. Mas o primeiro ponto foi esse, e aí a gente até conseguiu, daquilo que depende exclusivamente da gente, reforçar time, reforçar a separação, expedição, etc. Mas a gente teve um problema muito grande no last mile, né? Assim, na nossa região, Rappi funciona mal, Uber funciona mal, o supermercado Now não trabalha em quase nenhum daqueles nossos municípios. Então, assim, muitas dessas coisas que são muito fáceis na Grande São Paulo, se você está num município periférico, simplesmente não funciona. Você liga para o cara, o cara fala assim, não posso nem te atender aí, eu não tenho como ir hoje conversar com você. E você, de novo, você procura as suas alternativas. Mas eu acho que é legal você comentar isso, porque provavelmente assim, a realidade que tem uma rede média não deve ser muito divergente da nossa lá do Verã. Por outro lado, de novo, como a gente falou, a gente não pode sentar em cima do rabo e ficar quieto e não fazer nada. Então a gente foi atrás de algumas alternativas, que foi antecipar nossa troca de plataforma. A gente trocou de plataforma, a gente decidiu a semana passada separar a gerência de e-commerce que funcionava junto com a gerência de digital e de marketing, a gente separou 100%. O lado bom é que a gente não foi pego muito no contrapé, porque no nosso planejamento estratégico já estava uma grande diferença que a gente gostaria de fazer a partir de 2020 com o e-commerce. Mas a gente teve que antecipar tudo. E a gente fez tudo rapidamente, a gente assim, trocou as turbinas com o avião voando como todo mundo deve ter feito, a gente colocou uma plataforma nova, lançou um site novo, isso propicia a gente ter mais flexibilidades. E com tudo isso, eu acredito que o saldo é muito positivo. No acumulado, o crescimento desse ano está por volta de 80%. É óbvio que se você pega o crescimento, o grande pico é de março para cá, mas é muito importante, acho que a gente saber que, mesmo que no nosso caso, uma rede regional, o e-commerce não é muito significativo do ponto de vista de volume ainda, será. Mas do ponto de vista de relacionamento, de estar perto do consumidor e estar em todos os canais, é imprescindível. Quem não está, é bom que entre. Musnik, a pergunta do Alê. Vamos lá. Dentro do grupo, a gente viu realmente no e-commerce do Carrefour, que é um e-commerce B2C, um crescimento de mais de 100%, e isso tem se mantido até hoje, né? O que modificou praticamente é que o delivery, que era o click and collect, o collect nas lojas, etc., passou para entrega em casa de 60% para 85% dos casos, o que complicou realmente o last mile, como o Sandro muito bem colocou. E aí a questão, muitas vezes, ela passa, e agora voltando para o atacadão, ela passa em tu constituires alguma plataforma, algum parceiro que já tenha experiência,
como o Rappi, como o Corner Shop, como outros, ou tu criares mesmo a tua estrutura, porque eles não te atendem, como o Sandro muito bem disse. Né? Na região do Sandro, eles não cobrem isso. Aí vem outra questão que eu sempre me bati muito no e-commerce, no digital. O digital, para mim, não é mais que nada que um canal de venda diferenciado. E outra coisa é que eu entendo que o digital tenha que ser rentável, como todas as outras iniciativas, para garantir a perpetuidade dos nossos negócios. Isso aí talvez seja o grande desafio. E realmente é o que eu entendo que vai perpetuar. Eu não entendo esse negócio de dizer assim, eu tenho um share de tanto, e ninguém diz eu perdi tanto para ter esse share. Eu não gosto muito desse todo dessa análise. Então, nós temos algumas iniciativas digitais, não aceleramos com a pandemia, não, elas já vinham dentro de um calendário. Nós já lançamos via Marketplace o www Atacadão, agora em agosto ele sai puro dentro da nossa plataforma. É B2B, não é B2C. A nossa vocação, isso é uma outra coisa que a gente tem que cuidar muito, quando a gente fala na vocação. A pior coisa quando se faz uma obra em casa é o tal do já que. Já que eu estou desmontando a parede, eu vou fazer a outra também, o já que. E tem um outro ditado em português que diz assim, que o olho grande é bom para criar remela. Então, aqui não funciona o já que, nem o olho grande. Focado na tua atividade, e vai descobrir soluções do saber fazer de acordo com que as coisas acontecem. Tu tens a cultura, tu tens o saber fazer. Eu gostei muito da Renata falando em genuíno, um comportamento genuíno. Isso é mais ou menos quando a gente perde o amor da vida da gente. A gente diz assim, mas eu gostava tanto de ti. A gente não reconhecia esse verdadeiro amor quando a gente tinha. A gente tinha um comportamento diferente. As pessoas hoje percebem o comportamento diferente. Não é porque veio a crise que nós vamos mudar o comportamento. O líder fala, o americano os Estados Unidos tem uma frasinha maravilhosa para isso, que é walk the talk, caminhar o que a gente faz no discurso. Líder é o cara que vem, vamos fazer junto, não é o cara que se faz como eu estou mandando. Então, essa ponte, ela tem que descer, ela não sobe dentro da estrutura hierárquica, ela desce para todos. Eu peço a todos que abram as lojas às 7 horas eu estou no escritório. Exemplo. Nós temos uma empresa de homens, mulheres e exemplos. Quer dizer, isso que faz verdadeiramente qualquer tipo de resultado dentro de uma crise. E a inteligência de se botar na frente e dizer, olha, pessoal, vamos por ali. Comandar homens livres é muito fácil, é só mostrar o caminho. Nós tivemos as iniciativas, sim, Alexandre, vamos ter algumas outras, mas sempre com cuidado de fazer passo a passo, devagar, para não ter que voltar atrás. Eu já vi muitos varejistas irem e voltarem. Nós tivemos aí exemplos do próprio Carrefour, exemplos do Walmart, nos canais digitais, porque quando viram o rombo era tão grande que não poderia sobreviver. E hoje nós temos essas empresas como a Alibaba, como a própria Amazon, que dão exemplos de como perder dinheiro porque tem outras fontes de recursos. Os nossos shareholders nos batem na porta e dizem assim, vem cá, meu, estou te pagando para quê? Para perder dinheiro? Isso eu sei fazer sozinho. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. Não sei, que é um excelente ponto isso. Aliás, esse é um ponto que domina ainda toda a discussão da evolução do e-commerce no mundo. E tem esse efeito que, por enquanto, é pernicioso, porque o crescimento do e-commerce, à medida que o consumidor compara preço, compara fornecedor, compara isso, e decide comprar onde é mais barato ou a condição é melhor, significa, no sistema, uma pressão maior sobre a rentabilidade. E é interessante, nos papos, com todo esse pessoal que vem do setor de e-commerce, para eles, margem é coisa de rio, que é a expressão que eu já ouvi algumas vezes, tá certo? E como conseguir atender esse consumidor que está querendo mais conveniência, principalmente agora, e, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma saudável para a empresa poder ter continuidade, é que exige realmente arte. Bom, Renata, eu queria voltar a você, mas
pegando um tema que é muito particular. Há 2 semanas atrás, nós tivemos aqui conosco a Luiz Helena e a Hanna, também uma jovem empresária lá do interior do Maranhão. E conversamos naquela oportunidade como a mulher, aparentemente, em circunstâncias como essa, tem uma sensibilidade diferente para tratar dessas questões que emergem num grau de gravidade que não existia anteriormente. O quanto você pode nos falar dessa sensibilidade feminina para administrar negócios complexos em situações críticas? Está fechado? Está fechado teu microfone? Desculpa, vamos lá. Acho que antes de mais nada, queria até trazer um panorama aqui, que eu acho que é bastante importante, do quanto o Grupo CRM acredita realmente no poder das mulheres e o quanto, de fato, a gente puxa esse movimento. Então, 60% do meu C-Level é mulher. Isso não se vê, né? Infelizmente, a gente ainda não tem como também, enfim, não se deparar com essa triste realidade, mas, enfim, hoje 25%, né, dos boards das companhias é composto por mulher, ainda é muito pouco, né? A gente precisa puxar mais esses movimentos. E eu acho que até contando um pouquinho, né, da minha trajetória, enfim, também aqui como mulher, dentro de uma organização parruda, grande, quando eu entrei, o Grupo CRM faturava 38 milhões de reais. Né? Hoje a gente fatura 1,7 bi. Então, nesses 20 anos, a gente fez muita coisa. Né? E eu sempre tive uma máxima durante toda a minha condução, que se eu não for a melhor pessoa para a companhia, eu vou ser a primeira a pedir para sair. Então, isso traz também, né, um encorajamento para as outras mulheres de mostrarem os seus resultados, né, de mostrarem o quanto um grupo diverso é muito mais produtivo do que um grupo que não dá oportunidade. Né? Então, aqui dentro, a cultura do Grupo CRM é uma cultura meritocrata. Então, não importa se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou jovem, se eu sou mais experiente, enfim, a gente abraça todos aqueles que, ponto número 1, se identificam com a nossa cultura, porque a gente quer pessoas felizes trabalhando, e cultura não tem certo e não tem errado, é o que acontece dentro da casa da gente. Ninguém entra aqui e diz que como eu educo meu filho está certo ou está errado. Cultura é a mesma coisa. Eu acho que quando você precisa de vigilância sobre a cultura é porque está errado, né? Por isso que eu falo tanto da questão de ser genuíno, né? É algo que é a alma da organização, o DNA da organização, é como você se manifesta, né? E as mulheres da nossa organização são muito presentes, principalmente por esse lado realmente criativo, multidisciplinar, resiliente, né? Essa cultura do incansável. E eu acho que nesse momento da pandemia veio também um grande legado do quanto o fato da gente, de todos nós, né? Como organização, estarmos aqui em home office, trouxe mais transparência do quanto a mulher administra muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, deu muita visibilidade para outros executivos do que é o papel da mulher, né? Além dela trazer esse olhar bastante apurado sobre como ser criativo em momentos desafiadores, em cenários mais adversos, mas também como ela consegue administrar, né, toda uma estrutura por trás das organizações, né? Então, eu acho que sim, a mulher ela contribui muito, principalmente com a capacidade de resiliência, com a criatividade, com a visão sistêmica. A mulher tem uma visão sistêmica mais apurada, e aquelas que não se rotulam, né? Eu venho trabalhando muito isso para todo o mercado, pessoal. Assim, a maior resistência da mulher é ela mesma. Né? Quanto mais ela se rotula, quanto mais ela se vitimiza, mais vulnerável ela fica. Né? Então, é muito importante que as mulheres realmente entendam que elas precisam buscar os seus espaços pelos resultados que elas entregam, independente de serem ou não mulheres, e realmente, infelizmente, ainda é muito caminho para ser percorrido. Né? A gente levaria 200 anos para conseguir buscar o que seria um cenário um pouco mais equilibrado. Obrigado, Renata. Acho que uma excelente colocação, e esse aspecto que você destacou, o quanto a crise mostrou essa multiplicidade de atuação e visão das mulheres, é muito interessante, porque muito verdadeiro.
tá certo? E mais e mais, daqui a pouco, nós homens vamos ter que brigar por cotas também nas empresas, no ritmo que as coisas estão. Sandro, queria agora mudar um pouco de tema e vir para a questão da relação com os fornecedores. O quadro foi estressante, continua. Agora, mudou algo? Você percebeu uma atitude diferente dos grandes fornecedores, comparativamente com médios e pequenos? O quanto foram solidários, o quanto participaram do desenvolvimento de alternativas para enfrentar o problema? Marcos, eu acho que alguns fornecedores foram nota 10, outros foram nota 0. Assim, digno, às vezes, até da gente nominar. Não vou fazer aqui porque eu acho que não é ético, mas para expor, porque teve fornecedor que, no meio da pandemia, começou a segurar produto só para poder majorar a tabela. Assim, produto de primeira necessidade. É uma coisa que não é só, na minha leitura, uma coisa pouco inteligente do ponto de vista comercial, como é uma coisa que não é legal do ponto de vista de cidadão e de exemplo de humanidade. Você fazer uma coisa dessa é uma grande bobagem. Então, assim, o que mudou tirando esses casos mais radicais? Aí vamos falar um pouco na média. Eu acho que deu uma esfriada no relacionamento corpo a corpo, que no varejo é uma das coisas mais legais que existe. É muito fácil para o cara te dizer não pelo Zoom. Agora no box ali, no calor da negociação e tomando café e conversando e 1 hora de papo de malho de negociação, é difícil ele te dizer não. Ou é mais fácil a gente chegar numa condição de meio termo. Então, a maioria das empresas, eu acho que por razão sanitária, de segurança, etc., proibiu os fornecedores de fazerem visita e nós mesmos começamos a diminuir o atendimento. Então, isso eu acho que mudou radicalmente a dinâmica da relação comercial. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, já coloquei para você que são alguns fornecedores que infelizmente não trataram a gente como deveria, aí não é a gente, eu acho que é o mercado, é o desrespeito com o consumidor final. E o terceiro ponto que eu queria citar, que é muito importante, é assim, não houve em nenhum momento desabastecimento, a não ser do ponto de vista desses caras que tentaram segurar a tabela. O que houve foi uma falta de mercadoria na ponta, porque deu um pico muito grande de consumo e não teve ERP, ou sistema de reposição de mercadoria automático, que estava preparado para aquilo. Inclusive, algumas pessoas andaram assim, meio que dando uma desligada nisso no momento para poder fazer o atendimento. Acho que os fornecedores que não foram bacanas serão penalizados, não só por nós, mas por todo mundo. A hora que isso voltar ao normal, todo mundo vai saber. E alguns, na minha leitura, já se arrependeram, viu, Marcos? Já perceberam, já tentaram uma outra aproximação, dizendo, não, sabe o que é? Foi a fábrica. Todas aquelas coisas que depois que você está mais de 30 anos fazendo a mesma coisa, você sabe, cara, essa mentira eu também conto, então não precisa contar para mim, isso não é verdade. Era mais fácil dizer o seguinte, cara, eu preciso subir a tabela, vamos conversar. Então, eu acho que foi muito deselegante de alguns caras. O que mudou, na minha opinião, foi momentâneo. Eu acho que volta, embora eu escute as pessoas falarem, não, agora o atendimento vai ser assim. Eu não acho, eu acho que o atendimento comercial, não estou falando daquilo que é a compra estável do todo dia, reposição de tabela, estou falando da negociação comercial, daquela dinâmica de volume, da dinâmica de preço, da dinâmica de oferta, lançamento de produto. Acho que isso volta no dia a dia, assim, que der uma diminuída. Aliás, já está voltando, eu já estou recebendo o fornecedor lá, separa o box da adição, mas já estou recebendo vários fornecedores lá no dia a dia com a gente. Ok. Musnik, eu queria falar um pouquinho do presente para o futuro, né? Na crise americana lá atrás, o americano médio descobriu o Warehouse Club e, daquele momento em diante, nunca mais o setor perdeu relevância que ele conquistou durante a crise. Aqui no Brasil, nós estamos vendo aí por alguns indicadores que os atacarejos estão, chamados atacarejos, né, estão crescendo acima de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Você acredita que essa maior adesão aos atacarejos vai configurar uma nova realidade na participação dos canais e dos formatos de varejo no Brasil pós-pandemia? Olha, eu dividiria essa visão atacarejo em duas visões. A primeira visão seria, assim, mantendo
a natureza do negócio, como ele foi criado e inventado, focado para o B2B, etc., muitos poucos atacarejos operam desta maneira. Tá? O Atacadão é um deles, ele opera desta maneira. Nosso foco é o comerciante, porque entendemos que, uma vez que teremos preço para vender ao comerciante e ao atacadista, como atacadista, vender para o Sandro, por exemplo, os produtos que ele não foi atendido pela indústria, não tem problema, Sandro, é só ligar, a gente te atende, mas vender isso é o puro conceito atacarejo. O que aconteceu com mais de 1.200 lojas nos últimos 2 anos, e hoje a gente chuta uma pedra na estrada, aparece um atacarejo embaixo da pedra, é que nós temos um copy-paste do modelo de loja. Então, o atacarejo, ou melhor, o cash, ele virou um conceito de hard discount no Brasil. O Sandro mesmo pode construir um cash a qualquer hora e dizer agora é um atacarejo, um cash and carry. Né? Mas ele, na essência do negócio, são modelos completamente diferentes. O que a gente está vendo hoje realmente é uma cópia de preços. Isso aí é uma estratégia extremamente perigosa, porque é a mesma coisa que dizer que eu vou ter um custo de distribuição por decreto. Tá? Imagina. Nós trabalhamos com produtos de baixo valor agregado, alho, cebola, tomate, ovos. Se eu tivesse chocolate Copenhague para vender, eu não estaria nem pensando com valor agregado de mandar em caixa de isopor para Manaus. Quer dizer, isso aí é sensacional, mas são negócios diferentes. Os atacarejos que não descobriram e fizeram esse custo de distribuição, eu vou distribuir isso aí com 10%, 12%, vão acabar fechando. Essa é a pura realidade, porque vai chegar no final do ano, vai dizer assim, bom, eu vendi 10, eu ganhei quanto? Perdi 8. Então, não tem como. Né? Eu acho que nós vamos passar por uma reciclagem. Agora, é claro que numa crise, todas as pessoas sabem como é difícil ganhar o seu dinheiro. Né? E em ganhando o seu dinheiro, tem que buscar comprar mais pagando menos. E aí o atacarejo apareceu como sendo parte desse processo seletivo e ganhou a beleza do negócio. Eu me lembro que, em 2007, quando o Carrefour comprou o Atacadão, ninguém conhecia o nosso negócio. Então, o próprio açaí dentro do Pão de Açúcar, o próprio Maxi dentro do Walmart, eles foram, aos poucos, mostrando a beleza do modelo, né? E a beleza do resultado desse modelo. E aí nós temos vários tipos de modelo intermediários entre essas empresas com proposta de valores um pouco diferentes. Mas, realmente, eu diria para ti, isso eu meço por mim, não por ninguém, no momento em que eu visitei o meu primeiro atacarejo para fazer o meu rancho, o meu grosso, mensal, e vi que eu conseguia gastar 20% a menos, eu fiquei apaixonado pelo negócio. Essas pessoas que vieram, elas não voltam, porque não tem razão para voltar. Aí eles dizem, não, isso é coisa de classe CD. Meus amigos, nós temos clientes de classe A a E. Por quê? Simples. Né? Eu digo que pobre precisa economizar, rico adora economizar. Então, meu amigo, de A a Z, nós estamos tendo uma proposta de valor muito coerente, muito firme, não queremos ser o que a gente não é. Tá? É bem clara a nossa proposta de valor. Então, muitas vezes, quando abre um regional cash and carry, o pessoal diz assim, pô, eu não reconheço isso como cash and carry, isso é muito mais hard discount. Então, vai ser bom, claro que é bom, isso para as necessidades é muito boa, mas cada um tem a sua posição, né, para fazer o seu trabalho. O próprio Sandro, como cadeia regional, tem uma posição privilegiada. Eu tenho alguns clientes, e isso é interessante, até como ilustração, eu estava numa loja e peguei um cliente que tem uma loja em um bairro em São Paulo. Ele é o dono do negócio, ele faz compra no Atacadão há 25 anos. E aí encontrei o meu amigo, vamos chamar de João, e o João me disse assim, Roberto, eu nunca vendi tanto. Eu disse, por quê, João? Porque é o seguinte, eu entrei no digital. Eu disse, pô, genial, como é que tu está fazendo? Cara, eu pego as encomendas por telefone dos meus clientes que não querem sair dos apartamentos. Aí eu peguei a minha mulher e os meus filhos para fazer a entrega, o last mile. Aí ele estava chamando os primos do interior da Bahia para fazer o last mile. Meus amigos,
A dor ensina a gemer, todos nós nos adaptamos, todos nós nos reposicionamos e todos nós vamos ser felizes para sempre, como sempre. E isso aí é normal. O mercado é vivo. Ele hoje é diferente de ontem. Aquele que não se adaptar vai fechar. Então, essa sensibilidade que eu vejo em vocês todos que estão conversando é exatamente isso. Respirar o mercado. Muitas vezes, com a importância que tem no canal, como no canal da própria Copenhague, ou o Sandro regionalmente, ele não é movido pelo mercado, ele move o mercado, ele muda o mercado. Então, cada um tem a sua função. Eu não vejo. Agora, quem provou não volta. Tomara, né? Agora, você tem toda a razão. Eu acho que as colocações de vocês, e eu queria cumprimentá-los, porque a nossa live está maravilhosa, estamos recebendo um montão de mensagem aqui cumprimentando. Mas na semana passada eu fiz um comentário que até a minha equipe depois cobrou, né, de que, sob pressão e na crise, nós somos melhores. E nós nos damos conta que nós podemos fazer mais e melhor. E isso está sendo um aprendizado para muita gente. Bom, mas, Ale, é tua vez agora de perguntar, por favor. Não, legal, Marcos. Eu queria, antes até de perguntar, vai ser para o Musnick, eu queria até fazer um comentário antes da pergunta, porque a gente acompanha a expansão, né, frenética aí do Atacadão, e o Musnick compartilhou isso conosco. Ao mesmo tempo que ele entra numa região onde ele está sozinho, ele arrasa quarteirão e vira o polo, né, daquela micro-região, ele também abre loja em regiões assim como foi Osasco, que eu acompanhei, onde está cheio de concorrente, tem até um Carrefour do lado, e mesmo assim, aparentemente, o resultado é acima do normal. Eu acho que é um desafio, eu acho que é uma grande vantagem competitiva. Agora, olhando o que você até falou, Musnick, tem uma questão de eficiência operacional muito forte, de cultura muito forte. Como equilibrar isso com essas demandas que o consumidor começa a chegar na loja, principalmente o consumidor final, né, que é os outros, os seus 50% aí, mais ou menos, começa a exigir uma diferença no checkout, começa a exigir um fracionamento de caixa. Como equilibrar isso para não perder essa essência? Você falou bastante de cultura, mas tem algo além disso? Talvez o que eu vou falar vai ferir um pouco os dogmas do meu mestrado em marketing nos anos 80. Mas o cliente nem sempre tem razão, meus amigos. O cliente tem que entender também o que tu és e o que tu não és. Né? Nós não somos Bombril, 1001 utilidade para todo mundo. Tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer. E se quisermos manter a eficiência dos resultados, ou a eficiência no preço, que é um valor que o cliente percebe claramente, não podemos mudar isso. Né? Considere que há 2 anos atrás o Atacadão não aceitava nenhum tipo de cartão de crédito. E o pessoal dizia, está louco, isso é um absurdo não aceitar cartão de crédito. Mas era ou o cartão de crédito ou o preço, porque o cartão era caro. Então, nós construímos o cartão Atacadão baseado num preço mais competitivo para nós. Ele custa o preço de um cartão de débito para nós. E aí, sim, entramos na vida do cartão do dinheiro de plástico. E hoje estamos fazendo 15% da venda no cartão Atacadão. Depois tem mais um pouco do débito e ainda bastante volume em dinheiro. Né? Então, a proposta de valor que um cliente tem que entender é uma proposta clara. E quando ele busca o Atacadão, ele sabe o que vai encontrar. E essa é a razão pela qual da beleza do negócio. Ele sabe o que vai encontrar. Ele não vai encontrar geladeira, telefone, nem nada, nem ovos Copenhague. Ele vai encontrar outro tipo de produto que nós temos, que é o canal de distribuição que nós estamos entendendo. E a eficiência operacional ela é passada para os preços. Esse é o modelo. Não existe no Brasil ninguém mais eficiente que o Atacadão em custo de distribuição. Então, nós temos condições de ser o único modelo everyday low price no Brasil. Nós não trabalhamos com promoção, nós trabalhamos muito pouco promocionado, não é high and low, não, são conceitos diferentes. Né? Do ponto de vista do cliente, é claro, nós aumentamos muito. Né? Na pandemia, vou dar um dado para você, nós vimos 11% a menos de operações nas lojas, caiu 11%. Mas o ticket médio aumentou 25%. O que significa isso? Quando fechou o restaurante, que representava 20% da nossa venda, nós automaticamente perdemos esse cliente.
né, até ele se adaptar no takeaway. Ele se adaptou muito rápido. Em 1 mês e meio, ele já voltou. Tá? Então, para vender pizza, para entregar pizza, o delivery, legal. Mas o cliente consumidor final buscou mais. Até porque nós tivemos a sorte, vamos lá, de entrar com um estoque extremamente poderoso no mês de março, porque nós íamos fazer o nosso famoso dia A no mês de abril, que é o dia que a gente festeja a vida. Então, fazendo o que melhor a gente faz, que é vendendo, e a gente estava com o estoque reforçado. Então, isso aí foi normal para nós. Nós paramos de entregar muito volume para poucos comerciantes, para evitar qualquer tipo de especulação, e passamos a atender todo mundo. O consumidor final vai querer ir lá e dizer assim, não, mas por que vocês não têm... Claro, mas não quer comprar uma geladeira, um fogão? Vai no Carrefour. É o nosso irmão que tem esse tipo de coisa. Aqui a gente tem isso aqui. Quer dizer, a consistência da proposta de valor, Alexandre, eu acho que isso aí, de novo, é o jaquê e a tentação do olho grande. Né? Então, é muito fácil a gente se perder nisso, muito fácil. Né? Nós temos que saber quem nós somos. Tem coisas que eu não sei fazer. Se tu me perguntares, Roberto, hipermercado, 50 mil SKUs, cara, eu sou suficientemente humilde para dizer para vocês que eu não sei operar isso. Não sei operar essa loucura e admiro quem consegue. Tiro o chapéu para quem consegue. Entendeu? Cada um na sua. Obrigado, Musnick. Muito bom. Sem dúvida, contribuições muito, muito, muito interessantes. E eu vou fazer uma pergunta agora para a Renata e, em seguida, vamos entrar com a nossa enquete. E, Renata, você opera diferentes conceitos, né, de marcas posicionadas em termos de pontas de preço de maneira diferente e propostas diferentes. Você percebeu nesse período, e essa pergunta, Renata, veio da Liz Furtado, lá de Santo Antônio da Platina. Olha só, nós temos gente de Angola, de Portugal, da Argentina, do Chile, tem tido uma audiência bem diversificada. Na questão de preço, que foi a pergunta feita pela Liz, você percebe diferenças de comportamento em relação aos preços, atitudes diferentes durante a pandemia? E imagina que algo disso vai permanecer depois? Está fechado? Vamos lá. Então, Marcos, eu concordo muito com o que o Roberto trouxe, né? Assim, a gente tem uma consistência sobre uma proposta de entrega de valor, né? Então, assim, Copenhagen hoje entrega um chocolate que realmente, se ela se propor a entrar na guerra de preço, ela não vai mais entregar a proposta, né, que a trouxe até aqui. Então, honrar esse legado é muito importante e muito estratégico, né? Eu sempre digo que se eu tiver que mudar tudo ao redor dela para não mudar ela, assim eu farei, né? E foi um pouco de todo esse caminho, né, que nós fizemos de empreender uma nova marca, agora já, e foi essa notoriedade de fazer a gestão bastante eficiente de marcas com posicionamento tão distintos que chamou a atenção da Lindt, nos convidou. Nós somos o único país a ter um operador local. A Lindt não opera com operadores locais em nenhum país do mundo, né? O primeiro case realmente foi Grupo CRM em função, né, de todo esse histórico de gestão com Copenhagen e Brasil Cacau sem gerar conflito, né? Gostei muito do que o Roberto trouxe, assim, olha, você quer, tem no Carrefour, né? Eu não vou me propor a ser, dentro da Copenhagen, o que Brasil Cacau nasceu para ser. Então, a gente vai compondo, né, com uma estratégia mais difícil, sem dúvida nenhuma, porque não é o Jaque, né? Então, realmente não aceitar o ventinho a favor e ir por caminhos mais sólidos, que garantem a perpetuidade do negócio, mas é claro que você tem que desbravar do zero, você tem que ser guardião o tempo todo, né? Tem que dizer muitos nãos, né, durante o trajeto. Então, o que nós sentimos durante a pandemia foi também, o que o Roberto trouxe, um aumento no ticket médio. Então, sim, né, as pessoas estão buscando, enfim, ter algumas condições diferentes do que se tinha antes. Então, a gente buscou fazer algumas adequações, né, dentro do que era possível, com algumas promoções pontuais, porém, isso trouxe um aumento de ticket médio. As pessoas estão aprendendo, eu digo que foi a maior, de verdade, disrupção, né, nos meus 22 anos aí trabalhando nesse varejo de lojas especializadas, porque eu sempre disse assim, nossa,
chocolate é uma compra muito por impulso, né? Não é uma compra programada. Ninguém sai de casa dizendo, nossa, hoje eu vou comprar chocolate, né? Eu estou no shopping porque eu fui comprar uma roupa, porque eu fui levar o meu filho para fazer uma atividade, etc. Eu amo a Copenhagen, eu vejo uma loja, aquilo me atiça e eu quero ali consumir uma meia benta, tomar um café. Então, é um momento de oportunidade. E a gente conseguiu, na verdade, criar esse hábito. As pessoas estão procurando chocolate, né? Estão indo atrás, mesmo com toda essa fricção no atendimento, porque é isso, eu tenho que pedir, chega 3 dias depois, não chega na hora que eu quero. É mais difícil consumir, né? Mas a consistência de marca é tão forte, né? O desejo pela marca é tão forte que a gente está conseguindo fazer essa compra programada. E as pessoas estão comprando mais por vez, né? Para elas se estocarem um pouco daquele produto. Então, foi uma quebra realmente de paradigma. O que eu vejo em relação a preço é oportunidade. Esse momento é um momento de oportunidade, as pessoas estão buscando, mas a gente também sentiu, o nosso ticket médio dobrou. Né? O dele cresceu 25%, o nosso ticket médio dobrou. Então, assim, mesmo tirando a participação da cafeteria, que traz aí um fluxo bastante interessante hoje, 25% do nosso faturamento é composto pelo fluxo de café, então a gente sentiu muito. Mas na reabertura, talvez aí seja já uma resposta, né? Assim, como que a gente está sentindo o comportamento? Hoje eu já estou com 70% do meu parque reaberto, e a gente está com um resultado muito acima do que o mercado tá vendo aí na retomada. Então, nas lojas de rua, a gente já está com o mesmo faturamento de 2019, 100% do faturamento de 2019, então um resultado bastante expressivo. Shopping sofrendo um pouco mais, com 50%. E quando a gente coloca sem cafeteria, a gente já volta para os mesmos patamares de 2019, com cafeteria 80% do patamar de 2019. Então, é um bom resultado aí na retomada. Perfeito. Muito grato, Renata. Eu queria chamar agora a nossa enquete e nós vamos colocá-la no ar e eu vou lê-la, porque quem está no YouTube não consegue acompanhá-la. Então, vamos lá. Em relação a investimentos em 2020, em tecnologia para adequar-se ao contexto, a sua empresa irá realizar o que foi previsto, diminuir drasticamente o que foi projetado, antecipar investimentos previstos para os próximos anos, identificar startups e parcerias para viabilizar projetos e liberar recursos mediante resultados. Então, vocês que estão nos acompanhando, por favor, respondam à nossa enquete e mais ao final nós traremos a resposta desta enquete realizada. Bom, eu vou pedir depois também que vocês, quando tivermos as respostas, que vocês também comentem qual foi a orientação de vocês com respeito aos investimentos em tecnologia. Sandro, você fez um comentário falando da questão de custos, né? O quanto a operação, né, no novo normal, né, como tem sido decantado, significa de acréscimo de custo. Aqueles números que você deu e a visão que você tem para frente colocam este incremento de custo como permanente? Marcos, uma parte eu acho que é permanente, pelo menos no horizonte médio. Esse custo que a gente está tendo que ter de higienização, eu acho que é uma nova consciência que alguns varejistas tinham e outros não tinham. Não dá para a gente se iludir, não faz parte do nosso dia a dia ficar pensando em ter uma pessoa higienizando a barrinha do carrinho todo dia. Mas algumas coisas o cliente está levando isso em consideração e eu acho que isso vai ser incorporado. É como, sei lá, a pessoa que não tinha acesso a água encanada, o dia que ela passa a ter acesso a água encanada, algumas coisas na vida dela mudam. Para nós, a pandemia trouxe alguns custos que eu acho que eles não se revertem. Outros custos eu acho que eles se revertem. Vou dar um exemplo. Vai chegar um momento que ninguém mais vai querer usar máscara, usar luva. Então, provavelmente, esse é o tipo do custo que é um custo que vai deixar de existir. Eu acredito que a gente vai sair bastante diferente com relação a essa consciência, inclusive como algumas características de consumo têm mudado, as pessoas têm comprado mais produto de limpeza, etc. Eu acho que o custo do varejista ele vai ser afetado. Então, aquela despesa que eu te falei, é óbvio que aquilo foi um pico que tinha um pouco de investimento e um pouco era despesa, mas eu acho que acaba revertendo um pedaço, mas não reverte tudo não, Marcos. Uma parte vai ser incorporada pela exigência do próprio cliente. E o varejista que não entender isso,
e aí vou cutucar o Roberto atacadista também, porque eu sei que ele entende, mas que ele gostou de falar que ele não é varejista, ele é atacadista. Quem não entender, eu acho que vai acabar se dando mal, porque as pessoas vão dizer assim, pô, você não fazia então porque você se preocupava comigo? Você não mudou seu comportamento, só estava tirando uma vantagem no momento, estava todo mundo prestando atenção no seu comportamento de higienização. Acho que a maioria vai incorporar esses custos, vieram para ficar. Não todos, é óbvio. Muito bem. Bom, pessoal, esse papo está agradabilíssimo, né? Não preciso dizer o que eu pessoalmente estou aprendendo nesse processo e todos aqueles que estão nos acompanhando, graças à generosidade de vocês compartilhando a visão. Eu queria passar a palavra para o Alexandre, para que ele pudesse fazer mais uma pergunta, antes de eu fazer a lista dos insights que foram gerados até agora. Ale, para quem que você vai dirigir a pergunta? Eu vou fazer para a Renata, mas eu queria meia hora a mais. Será que a gente consegue ou não? Acho que não, né? Infelizmente, não. Ô, Renata, não, brincadeira, eu acho que tem um ponto que você tocou bastante, que é a questão da experiência, né? Foi o comecinho da conversa, a experiência que acontece na compra do seu produto, ela é diferente do digital no físico, você está diversificando o formato, tem JV acontecendo. Agora, olhando para o posicionamento Copenhague, que é um posicionamento que é a percussora desse negócio todo, o que vem pela frente em termos de mudança de propósito, de valor da loja, da experiência que acontece no ponto de venda, seja no seu formato, seja nessa integração digital que vai ser o novo normal daqui para frente, principalmente nessa compra com mais estímulo de experiência. O que vem pela frente de mudança? Bom, vem bastante coisa aí pela frente, não tem mudança de propósito, a gente não muda isso, né? Enfim, é algo que, de fato, como eu venho trazendo aqui, a gente vive de forma muito legítima, é o que nos trouxe, né, esses 100 anos, então, cada vez mais, como que a gente promove essas conexões extraordinárias, como que a gente vai além do produto, né, como que a gente promove mais experiências, então, agora a gente acelera muito uma agenda de como que a gente integra o ponto de venda físico com os canais digitais, né? Então, até já respondi aqui a enquete, dando um spoiler, né? Que sim, os nossos investimentos foram intensificados nessa frente, né? O pilar digital ganha bastante importância e a ideia é que sim, a gente consiga, através das nossas 400 lojas, fazer aí promover realmente uma integração grande do digital com o ponto de venda físico, né? A gente tem também um plano de expansão bastante arrojado, eu continuo acreditando no poder da loja física, eu acho que a loja física não deixa de ganhar relevância, muito pelo contrário, eu acho que eleva bastante a régua aqui para nós, né, do que de fato a experiência tem que ser vivida no ponto de venda, né? Vai ter uma comodidade de comprar no digital, então ir à loja vai ser cada vez mais uma escolha do consumidor, e se é uma escolha, eu preciso acolhê-lo realmente de forma a surpreendê-lo. Então, a gente tem um plano bastante audacioso, mesmo nesse ano aqui de crise, a gente abre esse ano 40 novas lojas Copenhague. Muito bom. Uma nova flagship. Muito obrigado, Renata. Eu queria colocar no ar os insights que vocês geraram até agora há pouquinho, tá certo? Porque não deu para pegar a última fala da Renata, que também foi muito positiva. Então, vamos lá, vai. Os insights que ficam para todos daquilo que vocês comentaram, e depois eu vou pedir que vocês falem um pouco se alguns deles vocês eventualmente alterariam alguma coisa. Primeiro, agilidade é uma questão de postura da liderança e fortalecimento do processo de delegação. Empoderamento de equipes proporciona muita agilidade aos negócios em momentos incertos e caóticos. Segundo, a crise e o distanciamento social, na verdade, criaram proximidade em todos os sentidos. Este momento trouxe como ponto positivo as empresas comprometerem-se com suas comunidades. O marketing 3.0, que contempla o envolvimento com causas, expande-se no Brasil de forma promissora. Próximo, liderança sempre deve ser por meio do exemplo, e na crise ainda mais. Comandar colaboradores livres é fácil, é só mostrar o caminho com respeito pelo conhecimento. Foco na atividade profissional em descobrir soluções com o saber fazer com quem domina o conhecimento.
Diversidade fortalece organizações. Diversidade fortalece comunidade. Reforçando diversidade, fortalece a sociedade. A multiplicidade de formas de pensamentos antecipa problemas e cria soluções criativas. E, por fim, a felicidade dos colaboradores e a confiança depositada na equipe são transmitidas aos clientes. O cuidado com as pessoas é mobilizador. O que uma empresa cria em seu ambiente interno emana para os clientes. Vocês vejam que, pela relação desses insights gerados aqui no papo entre nós, por vocês, o quanto de substância vocês estão trazendo, e, obviamente, né, tenho um grande agradecimento, porque vocês estão nos ajudando a transmitir conhecimento, experiência, dentro dessa lógica que vocês mesmos comentaram, né? Eu acho que, se me falha a memória, foi a Renata, logo no começo, o quanto este período está gerando uma visão mais social, mais compartilhada, mais consciente e mais embasada em propósitos. Mas agora, antes de falar da enquete, eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês e peço licença para fazer uma questão muito pessoal. Todo processo crítico, né, nós podemos falar da experiência empresarial, da experiência profissional, mas tem coisas que nós estamos incorporando para nós. Mesmo as pessoas mais vividas, como é o meu caso, e o Musnik está querendo chegar perto disso, mesmo as pessoas mais vividas aprendem algo e que vão levar para o resto da vida. Eu queria começar com a Renata, e vou passar depois ao Sandro e ao Musnik. O que a Renata, né, empresária, mulher, líder, vai levar desta crise como um aprendizado seu para o resto da vida? Olha, primeiro, antes de mais nada, eu acho que é você se apaixonar pelo desafio, né? Isso já é uma característica muito minha, mas que eu acho que eu vi bastante aflorada nesse momento, né? O quanto o desafio ele tem que te mover, ele não pode te paralisar, né? Então, todos os insights que você trouxe aqui, sem dúvida nenhuma, sumariza tudo que a gente conversou e o que, de fato, eu, Renata, me vejo transformada nesse momento, né? Ativar a nossa resiliência, buscar um olhar criativo sobre um cenário novo, né? Se apaixonar pelo desafio, não ter crenças limitantes nesse momento, bastante importante, né? Não ter crenças limitantes, ser o farol da transformação, né? O líder, Roberto puxou muito isso, me identifico bastante, né? O líder é aquele que está à frente, olho no olho, né? Em momentos de crise, muito importante que a gente esteja muito próximo das nossas equipes, cuidando das nossas pessoas, cuidando da nossa tropa, né? Ela que faz aí o extraordinário acontecer. Então, esse, para mim, são os principais legados mesmo. O quanto a gente tem que estar à frente, acolhendo, como em qualquer momento difícil. Quando a gente acolhe, aquilo floresce, né? Então, muito importante a gente acolher as pessoas e entender que a organização é feita de pessoas, né? E o quanto a gente precisa cuidar dessas relações. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o resultado da enquete, que me parece pode surpreender alguns de vocês. Sandro, o Sandro Benelli, com a visão ampla, internacional, bastante experiente, o que você aprendeu neste período que vai ficar para sempre incorporado na tua forma de pensar e agir? Marcos, na verdade, assim, são pequenas coisas que eu vou tentar sintetizar. A primeira é: o que é bom é grátis, não custa nada, que é ficar perto da família, que é tomar sol, que é amar o próximo. Eu estou até mais próximo dos meus filhos que moram na Inglaterra hoje do que na época que não tinha pandemia. A distância não mudou nada, mas a gente está mais próximo. O segundo ponto é: a gente é humano, a gente erra, a gente falha, a gente tem que conviver com isso. A gente tem que saber que isso faz parte do nosso caminho de aprendizado. O terceiro ponto é: a gente precisa ter foco, a nossa energia ela é finita, ela não é infinita, a gente não controla tudo, a gente não pode controlar tudo, a gente tem que pôr a nossa energia naquilo que a gente pode controlar e não naquilo que a gente acha que pode controlar, mas a gente não pode controlar.
Sandro, excelente contribuição. Eu só temo que a minha equipe vai pegar essa tua fala final e vai passar para mim o tempo inteiro, tá certo? Mas é aprendizado também. Okay? Musnik, e você, Musnik? Né? Uma carreira absolutamente vitoriosa, um reconhecimento do mercado muito grande pelo teu trabalho, pelos resultados que você tem obtido nessa fase de Atacadão. O que você aprendeu nesse período que você não soubesse ainda antes ou aprendeu a valorizar nesse período que vai ficar forte para você, para a vida? Acho que vou usar uma figura, sei lá, comparação. Nós muitas vezes estamos correndo feito uns loucos para cima e para baixo e não nos damos conta da nossa mortalidade. Tem coisas que eu acho que nós batemos com a cara na parede e essa pandemia fez com que a gente parasse para refletir e pensar. Eu acredito, e eu sempre acreditei muito, nas coisas simples. O Sandro tocou muito bem, coisas que podem parecer pequenas, né? Tomar sol, ficar com a família, mas eu sempre acreditei nas coisas simples. Acredito que tem coisas que vieram para ficar, sim. Alguns custos vieram para ficar, algumas maneiras que as pessoas vão levar daqui para frente com o aprendizado dessa pandemia vieram para ficar, como mudança de hábitos de higiene, mudança de hábitos de escolha de restaurante, mudança de hábitos de escolha de seus amigos. Acho que isso aí são comportamentos de valores diferentes. Hoje nós vemos nas nossas lojas pessoas que priorizam a higiene e a aparência da higiene do que propriamente os produtos em si. Então, essas mudanças nós vamos ter que voltar a entender isso e voltar à simplicidade. Outra coisa que me chama a atenção vamos dizer assim, não deixar a moral das pessoas, daqueles que a gente lidera, ou mesmo dos amigos, cair. Eu tenho lido alguma coisa sobre números exorbitantes de suicídios, porque as pessoas se encontram num brete, muitas vezes, que não tem saída, né? E isso leva as pessoas a tomar medidas extremas de coragem, né? Então, hoje, as mensagens de esperança elas estão muito focadas que amanhã é um novo dia, amanhã as coisas mudam, a vida volta. Eu nunca esperei na minha vida passar por isso que nós estamos passando, eu garanto que vocês também não. Então, agora, e vai voltar a ser o que era antes? Não, não vai. Tá? Acredito que tem dois tipos de pessoas que falam do novo normal. Aqueles que tentam criar um novo normal, mas nenhum deles sabe nada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai. Então, vamos trabalhar, eu digo para o nosso pessoal, vamos trabalhar para essa semana, para esse mês, e vamos ver o que acontece. E eu, parafraseando Santo Agostinho, que eu conheço uma coisa de Santo Agostinho que é fantástica, ele diz que a esperança tem duas filhas muito lindas, a indignação e a coragem. A indignação, como filha da esperança, faz com que a gente não aceite de bom grado o que está aí. E a coragem é a coragem para mudar. Acredito que todos nós, como líderes, mudamos muito, não só pessoalmente, mas também fomos agentes de mudança das pessoas que estão conosco. E isto aí é muito de exemplo, né, e de levar para frente e dar às pessoas fé de um bom propósito. Quem não tem um bom propósito na vida tem que achar um, para se agarrar e levar em frente e crescer. Nas grandes crises, as melhores oportunidades apareceram na história do homem. Com certeza, elas estão aí também. Vamos achar elas. Muito bom. Vamos colocar o resultado da enquete no ar, rapidamente, só para mostrarmos. Em relação ao investimento em 2020 em tecnologia, para adequar-se ao contexto, sua empresa, o que teve maior representatividade é antecipar investimentos previstos para os próximos anos. 31%. Imagino que era por aí que a Renata estaria tendendo a fazer também. O segundo foi identificar startups e parcerias para viabilizar projetos, com 30%. Terceiro, liberar recursos mediante resultados. E depois, em menor escala, diminuir drasticamente o que foi projetado e realizar o previsto, foi o que ficou mais baixo. Bom,
lamentavelmente, estamos chegando ao fim do nosso papo. Lembrando a vocês que nessa sexta-feira, às 8 horas, nós vamos ter o Luiz Fernando Ferraz Bueno, que é o CEO da Unitá, um conceito que nasceu exatamente agora, de colocar novos centros comerciais nas estações de ônibus acopladas às estações de metrô, e o Marco Saad, que é cofundador da Mac Malls. E eles serão moderados na sua discussão pelo Luiz Alberto Marinho e a Cristina Souza, nossos sócios de negócios aqui na Gouveia. No dia 15 de julho, vamos ter o ex-ministro Moro participando conosco, e eu queria fazer um especialíssimo agradecimento a Renata, a Musnik, Sandro, pela companhia, ao Alexandre, que nos apoiou na realização, a todo o time que está na retaguarda, Josi, Cris, Maris, Beth, e o time que participa da coordenação geral desse projeto. Mas o agradecimento maior é pela forma aberta, transparente, franca e muito, 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 muito amigável, como vocês transmitiram a experiência de vocês, compartilharam os aprendizados, e tenho certeza, né, que nessa nova lógica que vocês destacaram desde o começo, todos nós temos que aprender muito mais conosco mesmo, e principalmente com aqueles que nós valorizamos, com aqueles que nós vemos como guias importantes para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial de todos nós. Gratíssima, Renata, Musnik, Sandro, Alexandre e todo o time. E a vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Voltamos a nos encontrar na quarta-feira que vem. Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Um abraço, prazer. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, abraço. Pessoal. Tchau, Até tchau. já.